Eu eu não conheço o livro, mas eu li assim no trabalho. Quem comeu meu queijo? Eu falei, eu vou participar, mas é quem mexeu no meu queijo. Quem mexeu no meu queijo. Eu O falei, livro, faltou até o ponto aí, mas depois mas deixa eu corrigir para ficar bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui não, logo. tá certo, eu que li errado, que eu li com pressa. Eu não conheço o A livro. pergunta mesmo, e foi bom, porque eu já vou concentrar aqui. Pronto. Ah, tá, ok. Quem mexeu no meu queijo? Esse livro, ele é um best-seller. Ele é um livro muito lido, né? Pronto, principalmente nas empresas e passado aí para as grandes marcas, as grandes empresas, para os colaboradores. É um livro que, né, grandes empreendedores também fazem bastante uso dele, porque ele traz uma consciência diferenciada para qualquer área da nossa vida, para qualquer área da vida, mas nesse setor também, principalmente setor profissional, ele também assim soma muito. É claro que nós não vamos hoje mirar, colocar o nosso foco mais no setor profissional, mas vamos abordar também. Eu vou tentar trazer para toda a área da nossa vida, mas é claro que você já sabe que eu sou pastora e vou inclinar bastante para o nosso lado espiritual e ministerial. Mas eu vou tentar, assim, falar bastante e trazer para o nosso dia a dia mesmo, em todos os âmbitos da nossa vida, tá bom? Então, como eu disse, a intenção de fazer essa videoaula com vocês foi mesmo para o Brilhantes People, abrir para algumas pessoas que quiserem, que gostariam de participar. A Tati está aí, é bem-vinda. Né? Muitos dos irmãos hoje foram para o Seixal, outros também me avisaram que não iam poder estar, mas nós vamos fazer com quem pode, com quem quer, com quem está aqui, com muita alegria também, tá bom? Quando eu reli e tive essa ideia de passar esse tempo com vocês, foi por rever alguns princípios, né, algumas coisas e quis compartilhar com vocês esse momento. Então, a minha intenção é poder tirar alguns princípios. Esse livro tem muitos. Gente, é 30 minutos, 40, no máximo 1 hora de leitura, você consegue ler esse livro. E tem até, eu estava assistindo e reassistindo também, tem no YouTube ele falado, e tem também alguns vídeos que contam, né, em desenho a historinha de novo desse livro. Então, de forma geral, nós temos 4 personagens, nós temos no livro 2 personagens que são os ratinhos, e temos 2 personagens que em alguns livros são chamados duendes, em outros livros, em reedições, são chamados pessoinha, tá bem? Então, pessoas pequenininhas. E outros, no livro que eu li essa semana novamente, estava duendes, né? 2 duendes, mas são seres pequenininhos parecidos com o ser humano. Eu vou adotar o pessoinha, as 2 pessoinhas, tá bem? E eles moram fora, mas em frente tem o labirinto, e nesse labirinto, todos os dias, eles entram para buscar comida, que são os queijos. Então, eles sempre estão em busca desse queijo. Então, eles entram no labirinto, né, com tênis calçados, com roupas ali, e correm dentro do labirinto a fim de acharem alimento, a fim de acharem comida, a fim de encontrarem, né, queijos. Então, eles entram todos os dias, até que um dia eles conseguem entrar e se deparam no posto C, eles se deparam com um grande estoque de queijo. E ali ficam maravilhados, né? Os ratinhos, né? Já começam a usufruir, e eles também. E ali, agora, aquela montoeira de queijo, muito queijo estocado, eles acreditam que aqueles queijos nunca mais vão acabar. Os ratinhos estão ali, mas colocam um tênis, amarram o tênis um no outro, colocam no pescoço, porque qualquer coisa, se eles precisarem utilizar de novo o tênis para fazer qualquer mudança, para correrem de novo, eles colocam o tênis no pescoço. Mas aquelas 2 pessoinhas encontraram o queijo, começam a comer, se deliciam e já tiram a roupa, já tiram aquela roupa de corrida, já tiram o tênis de corrida, né? Já começam a se habituar àquilo.
Os ratinhos, todos os dias pela manhã, continuam na mesma rotina, acordam cedo, levantam, põem um tênis, vão correndo para o posto C, onde tem o queijo, mas continuam dando aquela olhada, fiscalizando aquele movimento todo. Já as duas pessoinhas não, elas já começam a se acomodar, já começam a levantar mais tarde, já ficam mais tempo ali girando em torno do posto C, onde tinha um acúmulo de queijo, e vão se adaptando àquela nova realidade, nunca mais vai acabar, nunca mais vai passar. E um belo dia, quando eles chegam no posto C, o que acontece, gente? Não tem mais queijo. Sumiu. Desapareceu. E Tonho. agora? Sumiu. Todos os queijos sumiram. Já não tinha queijo nenhum. Os dois ratinhos que têm o cérebro melhor, agem muito pelo instinto, entendem que não tem mais queijo, tênis no pé, roupa de correr e partem para o labirinto, até porque eles estavam ali todos os dias cheirando, vendo, entendendo que aquela situação já estava mudando, e eles trabalham muito por causa e consequência, ação rápida, então eles não pensam muito, eles vão em busca do novo queijo, vão em busca de uma nova possibilidade. As duas pessoinhas fazem o quê? Ficam lá à espera do queijo voltar. E a pergunta é qual? Quem mexeu Quem no mexeu no meu queijo? Alguém mexeu, vai botar de volta. Alguém mexeu no meu queijo. Quem mexeu nesse queijo? Onde é que está esse queijo? Eu achei que nunca mais ia acabar. Eu achei que ia durar para sempre. Quem mexeu nesse queijo? Então, nós temos as duas pessoinhas, que é o Raul, e eu vou chamar aqui de Ren, tá bom? Vou colocar o Wayne assim. Wayne, tá bem? Nós temos o Raul e o Wayne, que estão ali e começam agora esse desafio da mudança, porque o queijo já não estava ali, já não havia mais queijo. Então, quem mexeu no queijo não podia ser, é injusto, tem que colocar de volta, grita, e todos os dias eles continuam indo ali. Então, voltam para casa, no outro dia vão no posto C de novo, chega lá, não tem queijo, é injusto, reclamam, falam, e o tempo vai passando, eles continuam na mesma frequência, indo ali todos os dias. Até que o Hal começa a conversar com o Wayne e fala: será que não é a hora de nós procurarmos outro lugar? Será que não é o momento de nós tentarmos ver se tem queijo em outro lugar, em outra parte do labirinto? E o Rei, qual é a reação dele, gente? É ficar. Não, fica lá parado. Não, vai voltar. Vai vir. Alguém vai Dia colocar que o queijo vem. de volta. Exato. Alguém vai ter que colocar esse queijo. Não, ninguém mandou mexer. Deixa aqui. Não, ninguém mandou Vou mexer. ficar aqui. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. É tradição. Desse jeito. Tradição. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, esse queijo é nosso. Se algo tem que mudar, é eles colocarem de volta esse queijo. E o outro começa a se perguntar, mas puxa vida, seria bom, né? E começa a idealizar, a imaginar algo. E quando eles, né, estão ali, ele entende que ele tem que sair para o labirinto, e aí começa essa nova fase, e ele começa a escrever frases de impacto ao longo do caminho, das experiências que ele mesmo vai tendo, na expectativa da outra pessoinha, o Wayne, sair do posto C e buscar com ele novas possibilidades. Então, a gente vai descobrindo ao longo do caminho, ele vai buscando, chega num lugar, não encontra nada, chega no outro, primeiro dia, ele tenta animar o outro amigo e nada, ele fica reclamando, ele não quer sair, até que um dia ele chega num espaço que provavelmente teria, mas está vazio, mas ele encontra algumas partículas de queijo, sim ou não? Sim. Uns pedaços. Alguns pedaços de queijo. Então ele come, refaz, recupera as suas forças e volta lá no labirinto para falar com seu amigo. Quando ele chega lá para falar com seu amigo, qual é a reação dele? Não crê. Não quer. Quer continuar parado. Vamos caminhar, vamos embora para o labirinto. É muito perigoso lá fora. A gente corre muito risco, é melhor ficar aqui. E ele, no outro dia, vai de volta. E é interessante porque, ao longo da história, o que vai acontecendo? Ele vai ganhando prazer só de estar em busca de novas oportunidades. Ele vai descobrindo que, mesmo antes de
descobrir onde tinha outro estoque de queijo, ele descobre o prazer de novo de viver essa nova fase. Ele perde o medo, ele se torna livre. Então, ele começa a curtir a viagem. Só de fazer alguma coisa, ele já começa a ter prazer. Então, ele começa o quê, gente? A imaginar como seria quando ele encontrasse aquele estoque de queijo. Ele começa a imaginar, visualizar aquilo e tal, até que um dia ele chega lá no posto N, e o que temos lá? Um montão de Um queijo. estoque de queijo enorme, Com jamais várias visto. variedades, com tudo. Muitos, Vários tipos de queijos que ele nunca experimentou antes. queijo fresco, Flamengo, em barra, bola, de Dos Açores. Hã? Dos Açores. Açores. Queijo de São Jorge. Queijo de Os buraco de rato. Açores. É, Como? O queijo dos buracos do rato. Queijo dos buracos de rato. O É o queijo- presidente. É o queijo de São Jorge. Chama-se queijo de São Jorge. É aquele queijo grande, tem É aquele. uma ilha dos Açores. Tá vendo? ah, Tudo quanto é tipo de queijo tá ali. E ali ele começa a se alimentar, a comer, e ele lembra do seu amigo de novo, mas o que que acontece? Ele pensa, poxa, já fui lá tantas vezes, ele não quis mudar, eu espero que ele ache as dicas e mude. E ali ele continua, ele tem um estoque de queijo, mas ele não se permite mais acomodar. Ele vai agora continuar a sua jornada com tênis, agora igual os ratinhos, com tênis no pescoço, ele está a comer, mas ele aprendeu várias lições ao longo desse caminho. Então, Quando ele agora, pastora, peço desculpa da interrupção, e quando ele encontrou o posto N, ele também viu os amigos ratinhos lá. ele viu os amigos ratinhos. E ele lamenta por não ter chegado antes ali. Exatamente. Olha, o jatinho já estava... Com a barriga cheia. Barriguinha cheia. Exatamente. Então, agora nós vamos para alguns princípios, tá bem? Que eu anotei aí e queria compartilhar com vocês. Primeiro princípio, primeira coisa que eu anotei aí foi o livro de Provérbios, que fala, Provérbios capítulo 4, versículo 18, que fala: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que nós entendemos, fazendo um paralelo com a realidade daquilo que nós temos visto nesse livro e vamos ver agora? Que a nossa caminhada, o desejo de Deus é que a nossa caminhada seja uma caminhada progressiva, não estática, não parar. Eu brilho hoje, mas a vereda do justo, ela vai brilhando, brilhando mais, brilhando mais, brilhando mais, até o dia perfeito. Porque qual é o dia perfeito, gente? É quando Cristo voltar e quando a gente for para a glória. Exatamente, quando Cristo voltar. Por isso ele fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 6, quem estiver anotando, o Senhor fala na sua palavra que aquele que em nós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar esta boa obra até o dia perfeito. Amém. Olha que tremendo, não é? Então, olha como que o olhar de Deus sobre nós é um olhar progressivo, não um olhar estático, parado, mas é um olhar progressivo. Ele está a dizer, tu estás num caminho, mas esse caminho deve ser progressivo. É como a nossa busca por Deus, lá em Oséias, capítulo 6, me falhou o versículo agora, que fala para conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Então, como? Como, pastora Nuno? 6:3. 6:3. Então, conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Então, a visão de Deus a nosso respeito, ela é sempre uma visão progressiva. Então, quando nós estamos numa zona de conforto, nós já estamos até mesmo indo contra aquilo que Deus tem para nós. Faz sentido para vocês? Faz. Sim, senhora. E aí também eu gostaria de deixar 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que fala: porque Deus não nos deu o espírito de temor, que é um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Deus não nos deu um espírito de temor, Temor. de medo,
mas ele nos deu um espírito de fortaleza. Amém? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse, tá bem? Então, e eu vou pedindo para vocês responderem. Então, vou dar 1 minuto para vocês escreverem aí. Como lidas com o que tens? Seja algo por conquista ou algo que você ganhou, ou algo ganho. Então, algo ganho ou ganhado, mãe? Ganho também, tá bom? Então, como tu lidas com algo que tu tens? Seja por conquista, porque conquistaste, ou seja por algo que ganhaste. Como tu lidas com isso? Ficas alegre, mas já se dá por conquistado, já garantido, a última conquista da tua vida. Como que tu lidas com algo que você, com que tu já conquistaste, já ganhaste? Como que tu lidas com isso? Pastora, tem pessoas a tentar entrar na sala. Ok. Deixa eu ver mais. Bem-vinda, irmã Bia. Bem-vindo, Jaime. Tinha a Cleo também, não sei se ela já saiu de novo. Pede para ela entrar aí de novo, que eu não estou vendo. Talvez como o link foi liberado para quem se inscreveu, então se calhar é melhor deixar a sala aberta, porque quem vai entrar é quem se inscreveu, não? Foi passado o link para todos? Foi Foi passado. enviado, foi só enviado para quem se inscreveu. Então deixa aberto, mano. Porque esse cara já perdeu um bocado de coisa aí boa. Yeah, Não viste? vou deixar aberto. Ok, gente? Já escreveu aí? Como tu lidas com os ganhos? Onde é que abre, meu Deus? Ah, tá aqui. Pronto. Eu curto até o último segundo. Isso. Só não sou de usar logo. Queria... Não, mas a partir do que mexeu no meu queijo, eu vou usar. Eu tenho o hábito de, se eu comprar uma roupa, eu vou esperar uma ocasião especial para usá-la. Pastora Karine, se puder, já sai da loja com a roupa. Né? Como é possível? Como é possível, irmã Bia? Hã? Como é possível isso? A pessoa comprou hoje, já quer usar hoje. Mas é verdade, tem razão. Tá certo. Tem que usufruir daquilo que se compra, que senão guarda-se com etiqueta e tudo, depois deixa de servir. É verdade. Eu consigo compreender uma pessoa que compra uma roupa em novembro para usar no Natal. Meu Deus, Eu não difícil. Não consigo Nem compreender posso uma falar pessoa que muito. compra Não roupa consigo na também, não. sexta-feira para usar na Santa Ceia, que é domingo seguinte. Pastora, Meu Deus. tradição é tradição, só se veste no Natal, é só no Natal. Não, que isso. No Natal tu tem que comprar dia 24 para usar no dia 25. Nossa, tá coragem. Desse jeito. Compra-se nos saldos que é para guardar para o próximo ano seguinte. Não, aí pelo amor de Deus, pô, faz isso não, irmão. Vamos lá, gente. Como é que vocês lidam com aquilo que têm? Vocês têm. Vibração, felicidade. É uma conquista definitiva? É Não, algo que vocês têm como garantido? não. Já tem como garantido, é teu, acabou, conquistei, comprei essa casa, comprei esse carro, conquistei, né, minha esposa, meu esposo, já tenho esse filho, já tenho esse ministério, já sou líder, eu já sei pregar, sabe? Eu já aprendi 3 versículos, 20 versículos, já está garantido, é uma conquista. Então, esse livro fala também, no começo, de como nós lidamos com aquilo que conquistamos, com aquilo que temos, ok? E aí vem aí, ter o queijo, é a primeira frase, né, que a gente tem ali no livro, ter o queijo o faz feliz. Então, ter algo já dá a sensação de conquista e comodidade. O sucesso é uma boa parada mesmo, de estagnar. O sucesso é bom, certo ou não? Nosso último sucesso é bom. Então, seja em que área for, o sucesso ele é uma boa parada. Porém, é uma sensação, a sensação do ter, de o possuir, de ser um fim em si, que é mentirosa. Então, ter o queijo
nos faz feliz. Ter algo já dá a sensação de conquista e de comodidade. Ok? O sucesso, obter sucesso, não é sucesso de fama, mas ser bem-sucedido naquilo que você intentou fazer, é uma boa parada, gera aquele prazer, aquela sensação de satisfação, não sei se existe essa palavra, mas se não existe eu vou criar, de completude, de estar completo. Mas é uma sensação do ter, que é uma sensação fake, que é uma sensação de já ter garantido algo que pode que pode haver, como nós vemos aí no livro, mudanças, porque se tem uma constante que esse livro deixa claro é que as mudanças elas são uma constante. Ok? Então vamos lá. As frases aí do livro. Primeira frase que ele vai escrever: quanto mais importante teu queijo é para ti, segunda frase, menos desejas abrir mão dele. Então, quanto mais... Calma aí, rapidinho, irmãos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Depois cita a primeira aí, por favor. Ah, tá. Coloquei lá embaixo. A primeira foi essa daí, ó. E ter o queijo o faz feliz. Quem está com o áudio ligado aí? Ok, já desativei. Quanto mais importante... A segunda. Quanto mais importante é para você o queijo, menos você deseja abrir mão dele. Ok? E aí vem quando eles se acham e se veem numa sensação de injustiça. Por que mexeram? Era direito nosso, eles colocaram, tem que colocar de volta. Então é difícil de abrir mão, mesmo não o tendo, mas é difícil de abrir mão daquilo. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade em perdoar, é tão importante para ela que ela não consegue abrir mão daquele sentimento, daquela escolha, daquela sensação, porque perdoar é uma escolha. Então ele fica naquilo, não deveria ter acontecido, não deveria ter feito, não deveria ter falado comigo assim, sabe? E não abre mão. Então menos deseja abrir mão dele, ok? A terceira frase aí, qual é, gente? Se tu não mudares, morrerás. Se tu não mudares, tu morrerás, de certeza. Okay? Se não houver mudança, vai morrer. O Wayne, não se ouve mais falar dele. Por quê? Porque ele ficou lá no C, acabou, sumiu, desapareceu. Então, se não houver mudança, vai haver falência. Pode até anotar essa frase aí. Ó. Gostei, hein? Dá a caneta aí, mãe, por favor. Se não houver mudança, vai haver... Ninguém ouviu, gente? Falência, pastor. Vai haver falência. Isso acontece em vários âmbitos. Por exemplo, para quem tem seus negócios próprios, né? Os empreendedores têm que estar em constante mudança, porque se não houver mudança, vai morrer. A forma de fazer negócio, a forma de apresentação, a forma de venda, né? Os caminhos que existem, né? Para venda, para abordagem do cliente, para apresentação da empresa. Né? Nós, como igreja também, olha como a igreja ela viveu grandes mudanças nesses últimos anos, a forma de comunicar, hoje a internet. Então, se tu não mudares, tu vais morrer. Essa é a terceira frase. Se você não mudar, morrerá. Faz sentido, gente? Faz. Sim.
ok? Total. Para mim faz. Isso em todas as áreas, né? Ministerial, financeira, familiar. Quantos pais hoje têm que entender, né? Hoje o mundo está muito diferente do que era há 20, 30 anos atrás. Então, a comunicação com o filho, né? As informações, a forma de lidar. Então, tem pessoas que falam assim: nossa, eu aprendi assim e é assim que eu vou fazer. Só que está dando certo. Qual é o resultado? Não é? Ah, eu abri o meu negócio assim, é assim que nós vamos morrer fazendo, que minha avó fazia assim, meu pai fazia assim. Mas qual é o resultado que está tendo? Não é? Ah, foi assim que eu aprendi dentro de casa. Meu pai me criou assim, entendeu? E eu estou aqui hoje. Mas está dando certo. O resultado está dando certo. Entende? Ah, minha mãe fez isso a vida inteira e nunca. E nós estamos tudo criado. E eu também vou fazer assim, mas está dando certo. Então, se tu não mudares, tu morrerás. Porque nem tudo que funcionou até ontem funciona hoje. Tá bem? Vamos lá. Amém. O que farias? A quarta frase do livro. O que farias se não tivesses medo? Isso eu gostaria que você anotasse aí pelo menos 3 coisas. Tá bem? Tem algo que você já deixou de fazer por medo? Medo. Medo de falir, medo de quebrar, medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de ficar pobre, medo de perder tudo, medo de perder a saúde, medo de perder uma amizade, medo de perder um relacionamento, medo de... Me ajudem. Perder o emprego. Perder o emprego? Medo de pregar, de cantar, de começar um novo trabalho, começar um novo negócio. Então, o De que perder a farias? amizade. Isso aí. O que farias se tu não tivesses medo? 3 coisas. Um bocado. Anote aí. Se não tivesses medo, faria. Ah, se eu não tivesse medo de perder. Ai, se eu não tivesse medo de não ter. Ai, se eu não tivesse esse receio, eu ia. Pode anotar. Daria tudo para ouvir os comentários da Tiraci. Ixi, deve estar em altos coisas. Mas então, não. Isso aqui? Ah, e... Expressões aqui. Aham. Como assim? A ela e o pastor Amadeu Vieira aqui comigo. Eita, que honra, hein? Ah, tem plateia aqui hoje. Tá forte o negócio. Até os universitários. Nem queria estar na tua pele. E aí, gente, alguém pode compartilhar sobre essa resposta aí? O que você faria se não tivesse medo? Alguém pode compartilhar pelo menos uma resposta? Eu compraria um carro novo ou ia para uma casa nova, diferente. Ok. Alguém mais pode compartilhar? Eu posso. Se eu não tivesse medo, eu ia querer viver para Deus, né? Viver, ter uma vida realmente devotada, né? A Deus e direcionada. E a segunda coisa que eu botei é que eu iria tentar pregar de uma forma não cômoda para as pessoas, né? Na realidade. Tá aí. Alguém mais pode compartilhar? Se eu não tivesse medo, o que eu faria? Vamos lá, dona Bia. Bia, até já sei. Ai, ai. O que é que sabe, pastor? Se eu No não gabinete tivesse, pastoral a gente conversa. se eu não tivesse medo, deixava tudo para viver só para Deus. Uau. Amém? E mais, gente? Alguém mais quer compartilhar? Eu tenho uma terceira também, que era que vendia tudo e me tornaria missionário onde Deus me levasse. Uau. Se não fosse o medo, né?
Ah, o medo paralisa mesmo. Meu Deus! Vamos E lá. aí, quando você sabe que nesse quesito e nessa espera da entrega, da obediência, da ministerial, o medo nunca vai embora. Aí complicou. Agora, a gente aprende a depender mesmo, 100% dele. E quem vos fala é alguém que teve que ultrapassar mesmo isso aí. Mas é uma pergunta que realmente vale a pena pensar e repensar e analisar, e é verdade. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos para a quinta pergunta. Perdão, quinta frase, tá bom? Do livro, hein, gente? Isso aí é literalmente. Então, cheire o queijo com frequência para saber quanto está ficando velho. Então, às vezes o queijo começa a dar o bolor e a pessoa nem percebe. Quem já comeu queijo mofado aí, gente? Literalmente. Depois que percebe, falei, caraca, já comi. Porque ele vai dando aqueles fungozinhos. Então, o autor está falando, cheire o queijo com frequência. Para quê? Para ver se ele está a ficar velho, está a cheirar mal, está-nos a prejudicar. Exatamente. Alguém pode me falar um pouquinho dessa frase? Cada vez, não precisa ser todo mundo assim ao mesmo tempo. Eu quando li esta frase, fez-me pensar em muita coisa. Esta frase, eu só li o livro hoje à tarde, né? Foi tudo assim de seguida. E é quando eu li esta frase de cheirar o queijo para ver como é que ele estava, não é? Se ele não estava a ficar velho, eu acho que isso acontece connosco. Nós habituámos-nos tanto a uma coisa, adaptámos-nos tanto a situações na vida, que a gente não vai ver quanto aquilo nos está a fazer mal, o quanto aquilo nos está a prejudicar. E se a gente fizesse um balanço na nossa vida, há muita coisa que já está a cheirar mal, há muita coisa que nos está a fazer mal e a gente não quer deixar esse velho para trás. Verdade. No fundo, é uma estagnação. A pessoa estagna, fica paralisada. E quanto mais paralisada vai ficando, vai-se identificando que, com alguma frequência, está sempre no mesmo sítio e a coisa está-se sempre a manter e toda a situação, até a nossa vida, vamos envelhecendo e não nos estamos a permitir dar o passo que é necessário para termos alguma continuação e começarmos a saber o quanto a vida é importante para nós e quanto o caminho que nós já deveríamos ter percorrido e não percorremos. É uma estagnação. Para mim, identifica uma pessoa que fica ali estagnada, sem possibilidade ou sem querer avançar. E tudo por esse facto de não haver movimento, não haver ação, a coisa fica como um mofo, fica estagnada, fica velho, acaba por não haver nenhum tipo de reação. Exatamente. Então, é o cuidado constante com aquilo que tu tens. Por quê? Porque é o que eu falei lá em cima. Muitas das vezes, a conquista, aquilo que nós temos, nós já damos tão por garantido que nós nem nos damos o trabalho de continuar observando se tem alguma coisa, se tem pequenas mudanças, o que já não está legal, o que já não está bem. É melhor você desativar uma bomba do que recuperar quando ela já explodiu. Depois que ela explodiu, Anota, porque isso aí veio fresquinho. Depois não vai me perguntar, não. Mano, você lembra aquela sabe, frase que eu fresquinho, citei? Ana Pastora. É melhor desativar a bomba do que deixar ela explodir. É melhor. Porque depois, para a gente recuperar depois da explosão, é pior. Então, eu vou dar um exemplo triste. Agora é um testemunho meu. Por quê? Nós estávamos a andar com o nosso carro, o Golf, né? Tudo bem que Deus... A gente não ficou lá no posto C, mas andando com o Golf e todos os dias falando, tem que ver o óleo desse carro. Ó, o óleo desse carro não está bom. Todo mundo que andava, os irmãos, porque mulher só coloca gasolina, né? Muito mal água, mas todo irmão que andava pastora tem que colocar óleo nesse carro. Não, tem que colocar. Até que um dia o que aconteceu?
Já era. Queimou. Bateu, Não precisou mais de óleo. o carro pifou, foi a vida. E agora o que acontece, gente? O que poderia ser resolvido com um litro de óleo, 2 litros de óleo, que poderia ter sido resolvido, sei lá, por 70 euros. Entendeu? Não vou nem falar o tamanho do prejuízo. Acabou. Então, o que acontece? Quando nós temos essa consciência e cheire o queijo com frequência para saber o quanto está ficando velho. Porque, por vezes, uma saída resolve um problema, ao invés de achar que está tudo bem. Às vezes, uma conversa, quando a pessoa começa a cheirar e começa a ver que há mudança, houve uma mudança na empresa. Alguém, olha, daqui a um tempo essa empresa já vai estar obsoleta. Então, quando acontecer, você já antecipou o problema. Quando você está em cima, você antecipa o problema. Mas, na maioria das vezes, o que a gente espera? A gente espera o problema acontecer. E depois, a gente vem com a solução e, por vezes, gente, não tem mais solução. Aí, claro que outros caminhos virão, mas a gente não precisava ter passado por aquela situação. Então, cheire o queijo com frequência, tá bom? Essa é a quinta. Vamos para a sexta. Quem pode ler aí? O movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Fala, movimente-se. Movimente-se. Movimento. Gente, o movimento é tão interessante porque é nessa parte do livro, ali por volta da página 22, que ele começa a se sentir bem só por fazer movimento. Só por se movimentar. Ele ainda nem pegou o queijo, mas começou a se sentir bem só de fazer alguma coisa, mesmo sem o queijo ainda. Por quê? Porque ele começa a se sentir livre. Saiu daquele espírito do medo, saiu debaixo daquela situação. E ele começa a se sentir livre. Então, o movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Então, movimente-se, descubra o prazer pelo movimento, que é a 7ª frase, que ele fala aí, ó, quando vences o medo, te sentes livre. Então, a liberdade, ele está ali correndo, ele está tentando, ele está a fazer algo, ele está a descobrir, ele está no percurso, ainda não chegou no destino, mas ele está no percurso, ele consegue curtir a viagem. Quem tem grandes desafios aí, levanta a mão para eu ver. Tem grandes desafios? Eu tenho. Agora, antes de alcançarmos esses grandes desafios, tem uma viagem, um percurso até lá. E qual é o desafio para nós, pessoal? Curtir a viagem. Quem já foi daqui para o porto de comboio? De autocarro? Eu. De carro? Eu. Ou tu ficas na ansiedade de chegar logo, ou tu curtes a viagem. É cada parte tão linda que a gente passa, gente. É cada trecho de viagem maravilhoso. Então, quando nós vencemos o medo, nós nos sentimos livres. Ele nem estava com queijo ainda, mas ele já sentia o prazer de tentar novas coisas. Aí vem a 8ª frase, que é imaginar-se saboreando o novo queijo antes mesmo de encontrá-lo, conduz-me a ele. Quando tu pensas, parece até com aquele provérbio, qual é, pastora Núbia? Assim como pensas, assim é. Eu nunca lembro qual é a referência. Então, assim como pensas, assim é. Então, quando tu imaginas, ele imaginando ali, comendo, então tu te imaginas dentro daquela empresa, tu te imaginas com a tua família, tu te imaginas, né, ministrando, tu te imaginas fazendo a obra de Deus, tu te imaginas ali com teu esposo, com teu filho, imaginas ali aquela casa nova, como será, com riquezas de detalhe, né? Nós chamamos isso uma ferramenta VAIS, que é visão, audição e sentido. Então, tu consegues enxergar, é uma casa clara, né? Tem um piso só, mas tem 3 quartos, tem uma sala grande, tem uma cozinha, tem uma zona gourmet ali atrás, tem piscina, tem campo, tem relva, você sente o cheiro da relva, você começa a se imaginar já sentindo aquela brisa. Então, é Provérbios 23, 7. Assim como imaginas na sua alma, assim ele é. Muito obrigada, meu Deus. Então, assim é, Provérbios 23, 7.
Então, quando tu consegues entrar nessa cena, a tua visão te conduz ao lugar de realização. Muito forte, né? Eu vou correr um bocadinho, porque eu tenho coisas sem ser essas frases para falar. E aí tem a 9ª frase, que diz o quê? Quanto mais rápido esqueceres do velho queijo, Mais rápido encontra um novo. Mais rápido encontrará um novo. isso aí, mais rápido encontrará o novo. Então, quem lembra daquele versículo, gente? Esquecendo-me das coisas E já se. Para trás ficam. que para trás ficam, prossigamos firme para... O alvo. Alvo. Então, olha o que a palavra de Deus diz, né? Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós nos lembramos como experiência, mas o passado não pode ser uma prisão. O passado ele tem que ser um propulsor. Então, aquilo que eu vivi no passado não pode me limitar. Então, quanto mais rápido eu conseguir esquecer do velho queijo, mais rápido eu consigo me abrir para encontrar um novo queijo. Aí vem a 10ª frase, que é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Certo? Por causa o En preferiu ficar sem queijo do que procurar no labirinto. Exatamente. Então, por mais desafiador que seja o labirinto, que são os desafios, a caminhada da vida, é melhor estar no labirinto à procura do que morrer parado, permanecer sem queijo. Velhas crenças não levam ao novo queijo. Quem pode ler essa daí, gente? Quando acreditas que pode encontrar e apreciar um novo queijo, mudas de direção. Então, quando tu acreditas que algo pode acontecer, algo bom pode acontecer, tu vais mudar a tua direção de vida. Então, tudo parte dessa fé, dessa perspectiva. Eu creio que há algo novo à minha espera. Eu creio que tem algo bom à minha espera. Assim como encontrei algo aqui, eu vou encontrar algo em outro lugar. Vamos lá. Já perdi as contas das frases, acho que é a 13ª. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Então, as pequenas mudanças, elas nos ajudam a nos adaptar às maiores mudanças que ocorrerão na nossa vida. Então, sempre, se tem uma coisa que é constante, são as mudanças. Entenda isso. Tudo muda. Tudo. Se tem uma coisa que são constantes na nossa vida, são as mudanças. Então, quanto mais cedo eu me adaptar às pequenas mudanças, quando vierem as maiores mudanças, elas vão ser mais simples para nós, né? Existem pessoas que têm muita dificuldade com mudanças, muita. Bastou mudar, sei lá, o creme de lugar que ele já fica perdido. Faz sempre as mesmas coisas. O cérebro já habituou a fazer aquelas mesmas coisas. Segunda-feira come esse prato, terça-feira come aquele, domingo come aquele. Vai sempre nos mesmos lugares, come sempre as mesmas coisas, fala sempre com as mesmas pessoas. Isso faz com que o seu cérebro fique acomodado, adaptado. Então, procure fazer pequenas mudanças. Um dia, muda a cama de lugar. No outro dia, muda a mesa do seu trabalho de lugar, põe outras coisas em cima da sua mesa de trabalho. No outro dia, sabe, gera isso, porque as pequenas mudanças, elas vão gerar essa capacidade de adaptação quando vierem as grandes mudanças. E agora, a última aí, deixa eu ver. E agora eu queria abordar alguns pontos que eu separei aí desse livro para vocês. Então, eu vou dar 2 minutinhos para a gente falar o que vocês já achou até aqui, quais as fichas que caem até aqui. Tá bem? Então, vou dar 1 minutinho para você primeiro. Primeira pergunta que eu vou fazer para você escrever pelo menos 3 respostas. Quais as fichas que caem para você até aqui?
Quais as lições que você tira para a sua vida até aqui, até aquilo que a gente viu aqui? O que despertou na sua mente? Qual algo novo que despertou? Quais são as fichas que caíram para você até aqui? 3, pelo menos. Já? Alguém pode compartilhar aí? Que fichas caem para você? Quem pode compartilhar aí, pessoal? Uma das coisas que eu coloquei aqui foi: devo deixar o medo de lado. Na realidade, eu devo ir com medo mesmo. Tem que enfrentar e ir para cima. Muito bom. E no caso, acreditar mais nos sonhos, né? Mesmo que às vezes eles não estejam tão tangíveis, né? Devemos lutar e mesmo debaixo desse medo seguir fortes e confiantes. Alguém mais, gente, quer compartilhar? Que fichas caem? Preciso movimentar, né, em relação às mudanças, me movimentar para mudar, também junto com elas, não ficar paralisado pelo medo, né, não deixar que o medo paralisa essa movimentação. E também notar os pequenos sinais de mudança, né? Porque é uma parte interessante que eu achei no livro é quando ele fala que ele achava que o queijo era a felicidade dele, mas quando ele sai e vai em busca do novo queijo, ele vê que ele estava livre. Então o medo tinha travado ele. Então ele achava que ele estava feliz ali, mas o queijo não era a verdadeira felicidade dele. Era a movimentação constante em busca de novo queijo, aquilo que gerava para ele uma felicidade. Então, é não se deixar paralisar, é buscar se evoluir junto com as mudanças e melhorar. Isso aí. Então vamos lá, gente. A acomodação também, a acomodação ao medo, não deixar uma acomodação ao medo, estarmos acomodados com aquele sentimento do medo e crer que há sempre alguém que nos acompanha e que nos direciona a algo muito maior, a um queijo muito maior, e querer e avançar nesse sentido. Amém. Então, depois, vocês vão colocar embaixo quais são as decisões. Coloca assim, que decisões eu tomo a partir dessas fichas que caíram? Quais são as decisões que eu vou tomar para a minha vida? Porque isso é uma percepção que você teve. E quais são as decisões que você toma em cima disso, tá bem? E aí você vai colocar quais são as decisões que você toma em cima das fichas que caíram. Tá bom? Então vamos lá. Alguns princípios que eu queria falar com vocês. Primeiro, o que é o queijo, né? Então, o que é o queijo aí representado no livro é a felicidade, é aquilo que realmente você quer. Então, é a casa própria, pronto, é o relacionamento, é a família, é o seu ministério, é dinheiro, é saúde, sabe, é seu bem-estar, é sua paz. Então, esse é o queijo, que é representado na história. O queijo é aquilo que realmente você quer, é aquilo que realmente você deseja. E todos os dias você vai, porque o labirinto é essa caminhada, tudo bem? É isso mesmo. Então, o labirinto é essa caminhada que nós temos em direção àquilo que nós queremos, né? Ministério, queremos pregar, queremos, sabe, fazer a obra de Deus. Então, todos os dias nós vamos atrás de algo, tá bem? Então, esse é o queijo representado na história. Agora,
um princípio que eu queria compartilhar com vocês aí nessa videoaula é: não tenha nada por garantido. Ok? Essa frase aí, ó, não deixe o sucesso de hoje te paralisar amanhã. Então, tu podes ter grande sucesso hoje, conseguiu, né, o queijo que você queria, consegui, pastora, a casa que eu queria, consegui, né, o dinheiro, esse valor que eu queria, esse salário que eu queria, consegui essa meta financeira na minha igreja, na minha empresa, consegui alcançar o posto que eu queria, eu consegui entrar nesse lugar, consegui entrar nessa empresa, eu consegui alcançar, né, isto ministerialmente, eu consegui pregar, eu consegui ser um líder, aí eu consegui entrar naquele ministério, eu consegui viver algo poderoso em Deus, eu consegui o contato de alguém, eu consegui esse relacionamento, eu consegui constituir minha família, eu consegui ter filho, eu consegui casar. Quais são os sucessos? Agora, não tenha nada por garantido. Em que sentido? Não de tu não celebrares a tua conquista. Não é no sentido de não celebrares, nós devemos celebrar as pequenas conquistas. Celebrar muito, celebrar tudo, aplaudir, aprender a nos aplaudir. Poxa, cara, eu consegui, né? Eu venci. Olha, eu consegui fazer isso hoje, eu consegui realizar essa tarefa, eu consegui bater essa meta, eu consegui. Porém, não podemos deixar que isso seja um teto. Esse é o perigo. Bati aqui no teto, consegui o salário que eu queria, eu tenho lutado por anos. Consegui. Agora, esse é o meu salário. E amanhã? Não sabemos. Certo? Então, infelizmente, né? Quantas pessoas ministerialmente conseguiram se patamar em Deus? É garantido, nunca mais volta atrás. Mas o que a palavra de Deus diz? Quem está de pé, Para que não caia. cuide para que não caia. Certo? Às vezes minha mãe brinca falando assim: para morrer basta estar vivo. Pura verdade. Certo? Então, isso nos traz o quê? Que aquilo que temos hoje, amém, celebramos, mas exige o quê? Cuidado, exige revisão, exige nós cheirarmos o queijo para ver se não tem nada, nenhuma parte que está envelhecida, exige nós continuarmos com um tênisinho aqui, quer dizer, sempre no alerta de quê? Como eu posso melhorar, como eu posso fazer. Então, isso aqui não tem que ser a única fonte. Essa minha conquista não é um fim em si mesmo, não é a única fonte de realização, não é a minha única fonte de alegria. Quantas pessoas até colocam toda a sua expectativa no relacionamento? Quantas pessoas colocam toda a sua expectativa, né, numa posição na empresa? Quantas pessoas colocaram todas as suas fichas, todos os seus negócios, sabe, numa fonte só de renda? E depois veio a crise, a empresa faliu, o relacionamento não deu certo, não é? Ou a enfermidade bateu, as mudanças. Então, que as conquistas não te deixem acomodados, que nós possamos olhar as conquistas como um sinal de onde Deus pode nos levar e não como um fim para aquilo que Deus tinha para nós. Tá bem? Aí você pode ler em João, capítulo 15. Quem já leu João, capítulo 15, vai ver lá o Senhor falando: eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são as varas. Aí ele fala: toda vara que em mim não der frutos, o pai corta e lança fora, porque Deus não gosta de inutilidade. Agora ele fala assim: mas toda vara que em mim dá frutos, o que o pai faz, gente? Poda. Poda. Para dar mais fruto. Começa a podar. Para dar mais fruto. Para arrebentar mais flor. Para a flor nascer. Para dar mais frutos ainda. Para dar mais fruto. O pai, ele poda para que nós possamos dar mais frutos. Quer dizer, eu me alegro com os frutos que eu dou,
porém, Deus provoca algumas mudanças em nossas vidas, tira alguma coisa, acrescenta, nos tira do lugar, balança a árvore, para quê? Para que possamos dar mais frutos ainda, para nos tirar da zona de conforto. Pode. Faz sentido aí? Vai. Sim, Uma pergunta: Total. em qual área você está na zona de conforto? Quantas pessoas na área do seu casamento estão na zona de conforto? Já casei. Então, antigamente no namoro era recadinho, era mensagem, era beijinho, era uma palavra de carinho, era um toque, mas agora já casou. E aí o que acontece? Já está. Não cheira o queijo para ver quais são as zonas, as áreas em que já estão envelhecidas, que precisam de... Já dá por garantido. Quantas pessoas nas empresas? Já consegui entrar na empresa. Antigamente, para tentar entrar, correu atrás, suou, orou, pagou preço. No começo, chegava cedo, saía tarde, agora. Se der, deu, se não der, não deu. Deu para chegar cedo, deu, não deu, não deu. Então, sai da zona de conforto. Quais são as áreas da tua vida que estás na zona de conforto? Ok? Anota aí, quais são as áreas da tua vida que estás na zona de conforto. Outro princípio que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tá indo bem aí, gente? Estão gostando ou a gente para por aqui? Não, tá muito bom. Não, tá muito bom, pastor. A Tati está caladinha, Topíssimo. a Cléo está caladinha, não fala Eu nada. não tô conseguindo apanhar tudo. Eu estou anotando. Estou calada, estou anotando. Estas reflexões que a pastora está a falar são aquelas que estão todas no livro, na parte final, não é? Essas que eu estou falando agora, não, essas são Estas não. Pois, exato, são diferentes. ok? O que nós temos aí? Quando eu mudo, tudo muda. Quando você muda, tudo Muda. Então, o queijo sumiu. E agora? Mudanças. Quantas vezes a mudança ela paralisa por causa do medo? Nós já vamos falar dele também. Oi? Aqui, ó. Estas letras pequeninas, para quem vê mal, é uma dificuldade muito grande. Não, agora não crescer, olha aí. Tá bom, pastora, está ótimo assim. É esse aí, ó. A mudança vem, o queijo some. Quando o queijo some. A primeira foi não tenho nada por garantido. E a segunda é esse princípio. A mudança vem, o queijo some. Então, aí quando o queijo some, qual é a primeira sensação que eles têm? A sensação de injustiça, de injustiçados. São vítimas. Ok? A vítima, ela não salva, ela precisa de um salvador. Ela precisa de alguém. Certo? Uma vítima, ela está o quê? Aprisionada, ela não tem forças, ela é vítima. Então, uma pessoa que tem a mentalidade de vítima, ela pode ser herói? Ela pode ser heroína? Porque ela é Vítima. vítima. Ela precisa de um herói. Exato. O papel da vítima é de conquista ou de sofrimento? Sofrimento. Sofrimento, sempre. Se eu me vejo como vítima, eu tenho que... Sofrer. Senão o papel não se sustenta. Olha isso, gente. Precisa de ser salva. Exatamente. Então, os meus sentimentos, os meus pensamentos, o meu comportamento, a minha vida vai girar em torno de uma conquista ou de um sofrimento? De um sofrimento. Sofrimento. Porque eu estou me vendo como vítima. Poxa, o queijo sumiu. Alguém tirou daqui. As coisas não deveriam acontecer assim. Eu tenho direito. É assim que tem que ser.
Nós temos direito. Ninguém me preveniu, ninguém me falou disso. Tá entendendo? Ó, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, a culpa é tua. Então, eu sou um injustiçado, tadinho de mim, ninguém tá vendo quanto eu tô sofrendo, não. Ninguém me ajuda, ninguém me entende. Eu faço tudo de bom para todo mundo. Ó, pastor, em português costuma-se dizer eu sou mimimi e não sai daqui. Mimimi. É um mimimizinho. Então, por quê? As mudanças vêm, o queijo some. Quantos queijos já sumiram da sua vida? Muitos. Muito queijo. Meu Deus. Chegou lá, não estava. Foi mandado embora. Foi no médico, o médico deu um diagnóstico. Aquele dia brigou com o esposo. A firma quebrou. O dinheiro sumiu. Teve que gastar dinheiro em outro lugar. Desinteirou. Tinha um projeto. Você está entendendo? Olha tantas coisas. O patrão te tirou daquela posição. Aquele projeto foi para outra pessoa. Não bateu a meta. O milagre não aconteceu. Deus não te usou. Deus não chegou na hora que você achava que era certa. O queijo sumiu. Estava indo tudo tão bem. Estava indo tudo tão certinho. De repente, o queijo sumiu. Qual é o papel que você assume quando o queijo some? É o do Wayne? Injusto. Tem que colocar esse queijo de novo. Mas quem disse? Quem disse primeiro? Quem disse colocar aquele queijo ali para você? Segundo, que obrigação os outros têm de colocar queijo para você? Então, o senso de injustiça ele nos mantém no vitimismo. E tem um livro que eu li, que eu sempre falo para vocês lerem, que é Arrume a Sua Cama. Também é muito bom. Ele fala, tem um capítulo que ele fala disso. E ele fala, a vida é injusta. E, gente, sinceramente, a vida é injusta. É ou não é? Você vê um pai de família que leva um tombo, bate com o pescoço, fica paraplégico. É injusto. Uma pessoa boa. É ou não é? Sim, Quantas pessoas boas sofrendo? É injusto. muito. Então, às vezes vemos grandes homens, a palavra de Deus fala isso em Provérbios, príncipes andando a pé e pobres, tolos andando a cavalo. É injusto. Certo ou não? É injusto. Só que Deus é justo. Amém. Deus é justo. E Deus, quando você vê na palavra de Deus, a palavra de Deus fala assim lá em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. E ele recompensa a cada um. Perdão. Romanos capítulo 2, acho que o versículo 3 fala: Deus recompensará cada um segundo as suas obras, mérito. Ele galardoa aquele que o busca, esforço. Deus é justo. Então, o que acontece? Você não pode admitir que você está sendo injusto, você é injustiçado. Você pode sofrer uma injustiça da vida, mas você não é injustiçado. Uhum. Por quê, pastora? Porque ninguém nos deve nada, gente. Temos o exemplo de Jó. Perdeu tudo. Certo? O homem íntegro, justo, correto. Mas Deus é justo, retribuiu a ele. Porque, claro, se tu continuares servindo a Deus com integridade, fazendo o que é certo, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Tudo que o homem semear, isso também Colherá. colherá. Certo? Então, existe a fase em que você tem que lutar, tem que semear. Mas Deus é justo. Agora, vai viver muitas situações que você não espera. Então, a mudança vem. Se tem uma coisa constante, são as mudanças. Então, ou você vai assumir o papel de vítima, injustiçado,
não deveria ter feito isso comigo, ninguém me entende, sabe? Ai, meu Deus, olha a minha vida, eu vou morrer, ninguém me ajuda, ninguém me avisou que era assim, ninguém fez nada por mim, ninguém. Ou você assume o papel de herói da sua vida, assume o controle. Não que as pessoas não possam te avisar, não que as pessoas não possam te prevenir, não que as pessoas ao seu redor não somem para o teu sucesso. Porém, a nossa dependência não está nesse queijo. Ah, mas eu tenho direito, nós temos direito a quê? Mudanças acontecem. As coisas mudam. Okay? E quanto antes você entender isso, melhor. Por quê? Porque esse livro nos desafia a antecipar essas mudanças e quando elas chegam, tênis no pé, partiu o labirinto. Isso me faz, pastora, peço desculpa, mas faz-me lembrar, tanto o que li como o que a pastora está a dizer, isso faz-me lembrar como se fosse um comboio de oportunidades, que esteja sempre em circulação, onde cada carruagem tem o seu queijo, e muitas vezes nós não o conseguimos atingir a carruagem que desejamos. Porquê? Porque estamos longe. O que é que nós devemos fazer? Como o comboio está sempre em circulação, nós devemos nos mover e aproximar cada vez mais da carruagem onde está o queijo que nós queremos. Ou seja, é a tal movimentação que a pastora está a falar, que nós temos, ou a tal mudança do lugar onde a gente está, que não consegue atingir esse objetivo, essa tal carruagem, porque o comboio está sempre em círculo, onde o maquinista muitas vezes é o Espírito Santo e nós nem sequer nos apercebemos disso, e no fundo é o que a pastora está a dizer, tem que haver uma mudança. Essa mudança é nós sairmos do lugar onde estamos e aproximar-nos mais da carruagem que queremos apanhar. Então, é um desafio diário a nós entendermos o nosso papel. Ou vamos ser o Wayne, que vai ficar lá lamentando, esperando alguém colocar de novo no lugar, esperando alguém te dar aquela judia financeira, esperando aquele patrão te ligar de novo, esperando voltar para a empresa, eles reconhecerem o seu valor, esperando sua esposa, seu esposo, sabe, virar a melhor pessoa, um anjo, esperando, né, o filho se comportar melhor, porque esse menino, essa menina, esperando as coisas acontecerem, ou você vai colocar o tênis no pé e vai entender mudanças acontecem. Então, esse queijo já não existe, vamos atrás de outro, sabe? Essa ação não está dando mais certo, vou atrás de outra. Esse conhecimento que eu tenho, ele está obsoleto, vou atrás de outro. Essa forma que eu estou comunicando não está dando certo, vou atrás de outra comunicação. Está entendendo? Essa forma de trabalho já não está dando certo, eu vou arrumar outra. Esse recurso que eu tenho não é suficiente, eu tenho que arrumar outra fonte de renda. Então, quais são as possibilidades? Vou fazer um curso, eu vou andar com quem sabe, eu vou procurar alguém que possa me ajudar, vou procurar ajuda. Olha, eu não estou conseguindo administrar meus sentimentos, então eu vou procurar alguém que me ajude, porque a forma como eu lido com o meu sentimento não está funcionando. Então, vou procurar ajuda, vou procurar alguém que possa fazer. Eu vou atrás de novos queijos. Ok? Porque quando eu mudo, tudo muda. E as velhas crenças, é uma frase do livro, não levam ao novo queijo. Se eu continuar com aquelas crenças antigas, eu não consigo abrir espaço para o novo. Tem um texto que está em Levíticos 26:10, que fala: tira o velho para que o novo venha. Olha que tremendo. Então, ao invés de se sentir injustiçado, sabe aquela pessoa que fica, ai meu Deus, porque ninguém me entendeu, fica chorando. Irmão, se lágrima resolvesse alguma coisa, a gente só estava no top 10 da vida. Sabe? Não adianta, lamentação. Isso mesmo, não se pode botar vinho novo em odres velhos. Então, lamentação, choro, a gente tem 5 minutos e sair desse papel de injustiçado, de vitimismo. As coisas não deveriam, mas aconteceu, gente. Sabe? Eu não deveria ter passado por isso, mas passou. Não deveria acontecer assim, mas está acontecendo. E agora? Como lida com isso? Tu não tens domínio sobre as ações, mas tu tens domínio sobre a tua reação. Faz sentido? É assumir. Tu não controlas as ações,
mas tu escolhes como tu reages diante daquelas situações. Fala, Marlon. Não, eu queria dizer sobre a questão de assumir a responsabilidade daquilo, né? Falar, isso aconteceu, mas não devia ter acontecido e agora eu preciso mudar, eu preciso fazer algo para melhorar isso. Não botar a culpa no outro, falar, foi culpa do outro, alguém tem que botar o queijo, alguém vai colocar, não. Aconteceu comigo, o que que eu posso fazer para mudar isso? Então eu vou assumir a responsabilidade e vou mudar. É a responsabilidade, assumir ela. É isso aí. É a autorresponsabilidade, é o tênis dessa autorresponsabilidade, é falar de novo. O que que eu posso melhorar? O que que eu posso mudar? Sabe, essa situação não está boa. Ao invés de falar o outro tem que mudar, o que que eu posso melhorar? O que que eu posso transmitir melhor? O que que eu posso fazer diferente? Sabe, quais são os pontos que me levaram a isso, para eu não deixar acontecer de novo? Então, a mudança vem, o queijo some, as coisas mudam. E aí vem quando você muda, tudo muda. Então, quando eu mudo, tudo muda. Seja você o melhor funcionário. Seja você o melhor empreendedor. Ah, mas aquela empresa, aquele empreendimento, né, tá lá na frente, eles estão ganhando dinheiro, na minha empresa está aqui, mas eu sou fiel ao meu padrão. Você é fiel ao seu crescimento. O que que você pode fazer diferente? O que que pode criar de diferente? Muda aqui, ó. Quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar. Por isso que eu sempre bato na tecla de que, gente? Que Deus, Jesus, ele não muda o outro, ele muda a gente, ele lida conosco. Lembra do exemplo que eu sempre dou? Jesus falou, quando alguém te der um tapa no rosto, o que que faz? Vira o outro. Jesus podia ter falado assim, se alguém te bater na face, ensina ele que ele não pode bater. Briga com ele. Fica bravo com ele. Ensina ele, olha, você não pode bater no meu rosto. Não, Jesus falou, vira o outro. Porque tudo muda. Se eu estou bem, por mais que aquilo doa, porque Jesus não estava falando que aquilo não iria doer. Mas se eu estou bem, o outro não me desestabiliza. A situação não me desestabiliza. Por quê? Porque eu me dou para que haja mudança. Então, quando eu mudo, tudo muda. Mudança nos tiram da zona de conforto e nos empurram para o novo. Quantas vezes é por causa de uma briga que nós descobrimos novos relacionamentos, novos lugares, novas circunstâncias? É uma discussão com aquele colega de trabalho que vai fazer com que você produza mais, não é? Então, às vezes, essas mudanças, elas causam uma mudança dentro de nós, nos tiram da zona de conforto, sabe? Às vezes, por vezes, é escassez, ficou sem dinheiro, então faz com que você crie novas oportunidades de negócio, que antes nunca, já tinha aquela coisa pingando ali, nunca criaria. Então, quando você muda, tudo muda. Essa é a parte que ele fala também, quando o En fala que o amigo dele chama, vamos para lá, tem novos lugares, vamos para o labirinto, que ele já começa a descobrir algo novo, e ele fala o quê? Não vou sair não, porque é perigoso lá fora. Tem esse texto aí, né? Provérbios 22:13, olha aí. O preguiçoso diz, um leão está lá fora, se eu sair, vou ser morto. Sabe? Eu não vou fazer não, porque isso é muito difícil. Ah, não vou mudar não, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não consigo mudar, eu não consigo controlar, eu não consigo fazer, eu não consigo falar, eu não consigo orar, eu não consigo ler, eu não consigo estudar, eu não consigo mudar de trabalho, eu não consigo fazer isto, eu não consigo sair. Não, olha aí. Quando você muda, põe aí 3 áreas em que tu precisas mudar. Põe aí. Escreve aí, por favor.
Yes? Vamos embora. Estamos quase terminando, hein? E aí vem outro princípio que eu quis destacar aí do livro, que é a questão do medo. Qual o maior desafio das mudanças? Que mudanças trazem medo? Como vai ser? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Será que eu vou ter potencial? Será que eu vou ter capacidade? Será que isso vai mudar? Será que vai dar certo? O medo, a insegurança. E o medo, gente, é um espírito. O medo é um Espírito. Por isso a palavra de Deus fala, Eu não eu não vos dei um espírito de espírito de medo. Temor. Medo. Então, um dos principais potenciais do medo é paralisar a pessoa. Paralisar. Não deixa nem para frente nem para trás, tem medo. E o medo é tão terrível que ele destrói a capacidade de raciocínio da pessoa. Não é? Quantas pessoas estão diante de uma barata e vê um dragão? A reação dela parece que ela está diante de um dragão. O medo, ele superpotencializa os problemas, os desafios. Então, ele faz com que tu tens capacidade, mas tu te vês tão pequenino e aquilo tão gigantesco que aquilo te paralisa. É só a pessoa pisar na barata, mas ela não se vê capaz disso. Por causa do medo. Ele nos torna o quê? Irracionais. O medo. O medo daquilo que não existe. Então, o medo, ele paralisa, ele prende. Eu tenho medo, pastora, de fazer o que Deus está me pedindo para fazer. Eu tenho medo de assumir essas... Medo é o quê? Medo é de algo que não existe. É um espírito. Então, ele destrói a capacidade de raciocínio, ele paralisa a pessoa. Então, a frase que ele escreveu lá, e que eu pedi para vocês escreverem, né? O que farias se não tivesses medo? O que você faria no seu ministério se não tivesse medo? O que você faria dentro do seu casamento se não tivesses medo? Medo da rejeição, medo de não ser compreendido. O que tu farias de melhor? O que tu farias na tua empresa se não tivesse medo? O que tu farias na tua vida financeira se não tivesses medo? Tem medo. Então, fica na insegurança. O que tu farias? Faz sentido aí, gente? Sim. Tem muito sentido, é. Medo. Então, o Senhor fala, eu não vos dei um espírito de medo, mas de poder e de autoridade. E aí vem, o fato de começares a se mexer já traz o renovo necessário. Mexa-te, mova-te. O fato só de começares a se mexer, só de estares aqui numa aula como essa, já começa a trazer uma satisfação no teu coração, já começa a despertar algo novo, já começa a dar aquelas faíscas, insights, né? Que dão aquelas faíscas, uns estopins vão sendo, sabe, dados, sabe, vai começando a alertar, a desenvolver algo que está dentro de você. Então, o Hal, né? A pessoinha, ele descobriu que, na verdade, o prazer dele não estava no queijo, mas na sensação de liberdade que ele tinha ao percorrer aquele labirinto, ao descobrir novas possibilidades. Então, eu sugiro vocês lerem também um livro que se chama Picos e Vales. Nossa, esse livro. Meu Deus. Pastor, como é o nome? Picos e Vales. Esse livro é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Muito bom. É Picos e Vales. Picos Sim, e... sim. Okay. Então, descobrir o prazer dessa liberdade, sabe? Às vezes, eu mesmo, né? Um testemunho pessoal. Ixi, falta 2 minutos para a gente encerrar. Às vezes, eu estou diante de grandes desafios, mesmo grandes desafios, com grandes metas. E às vezes é tão cansativo, porque tem vezes que é só alegria, mas tem dias, irmão, que é
Batalha travada é. Que a gente fica um caco. Desafio espiritual é capeta, é demônio aparecendo. É Satanás falando que vai matar, que vai te destruir. Tem a briga espiritual. Depois também, aí ele destrói através de pessoas, levanta a pessoa, é palavra, é gente batendo, é recurso que trava, que acontece um monte de coisa do nada. Então, a gente romantiza as grandes conquistas, mas elas são muito desafiadoras. Tem dia que é muita alegria, mas tem dia que a gente está só um caco, orando, falando, Jesus, se eu não fizer nada, vou morrer. Mas, nesse momento, eu aprendi e eu trabalho na minha mente esse princípio que eu posso ainda não ter o queijo, mas só de estar em movimento, só de estar sonhando com algo. Eu não sou aquela pessoa que está lá acomodada com ontem. Eu não sou aquela pessoa que está ali lamentando porque não tem nada. Cara, se de tudo eu chegar lá no posto tal e não ter queijo, mas, cara, eu saí. Eu não estou presa, eu não estou esperando a morte. Eu não estou parada, sabe? Ah, tá, mas tem desafio, meteu a cara na parede, errou o caminho, teve que voltar, não interessa, mas eu tô com tênis no pé, eu tô com roupa de corrida, eu tô viva. Então, muitas das vezes, com medo, o medo do não, o medo da falha, do resultado negativo, nos paralisa. Mas quando nós estamos na guerra, gente, indo, fazendo, aquilo nos dá uma satisfação e um renovo. Então, a pessoinha descobre o prazer de estar em movimento. Então, mesmo antes de encontrar o queijo, ele volta a se sentir vivo e no controle. Então, quer dizer, ele está no controle de novo. Essa sensação, sabe, que você levantar e falar assim, cara, estou de novo aí. Eu lembro uma época que nós enfrentamos na igreja e que eu falava com a pastora Núbia, né? Minha irmã. Eu falava, mano, eu me sinto desconstruída. Eu não tinha forças para nada. Eu estava bloqueada. Eu me sentia desconstruída. Eu sempre tive uma natureza muito impulsiva, muito forte, muito meter pé na porta. E tipo assim, eu estou no controle, eu vou fazer isso acontecer. Não quero saber de nada. Só que eu vivi tanta luta durante tanto tempo que chegou uma fase que eu estava tão esgotada, que se uma pessoa me cumprimentasse, se uma pessoa me cumprimentasse com um bom dia, eu chorava. Eu não tinha forças para nada, eu não era eu mais, desconstruída. Eu ia para uma reunião, só Deus sabe o que eu passava. Eu lembro uma vez que eu estava aqui em casa e eu me sentia realmente sem o controle de nada. É claro que Deus tratou muito e me ensinou muitas coisas nesse período, mas eu entrei em parafuso. Só Deus sabe, só Deus e pastora Núbia sabem o que eu enfrentei, né? Dias sombrios. E depois, quando Deus começou a trazer algo novo no meu coração, não foi de um dia para o outro, não foi um botão que apertou, mas Deus começou a trazer algo novo no meu coração. E eu lembro um dia que eu me levantei e eu comecei a reviver muitas coisas que eu vivi, comecei a sonhar de novo, a planear de novo, a lutar de novo. E o que essa pessoinha aí, ó, do Raul começou a sentir foi o que eu senti. Eu ainda não vi a vitória, mas eu voltei a estar no controle. Eu voltei a ter aquele ímpeto, aquela força. Vai acontecer, vai dar certo, vai fazer. Então, isso só da gente estar no caminho e conseguir recomeçar, só da gente voltar para o labirinto, gente, já faz nos sentir renovados, já traz o renovo necessário. Então, nem sempre você vai ter o queijo, mas você vai estar no caminho para encontrá-lo. E isso é importante. Talvez tu olhes para a tua vida em algumas áreas, tu não tens ainda aquilo que tu queres, mas tu estás no caminho. O importante é se movimentar. Movimente-se, não pare. Faz sentido aí para vocês? Yes. Sim, senhora. Total sentido, pastora, total sentido. E por último, e não menos importante, e termino, novos lugares, novas oportunidades e novos queijos o aguardam. Então, existem novos lugares que trarão novas oportunidades. Não se limite ao lugar em que você está.
Lembra-te do que o Senhor falou, a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até o dia perfeito. E outro princípio, quando acontecer algo, quando houver uma falha, uma coisa que eu aprendi, que eu acho tão importante e me ajuda tanto na minha caminhada, que é que não existem fracassos, existem resultados negativos. Então, hoje, houve uma coisa horrível, triste, negativa, ruim. Eu fracassei? Não, eu não fracassei, eu tive um resultado negativo hoje, que amanhã pode mudar. Então, ele fala, né, o Hal, né, no caminho, ele fala que começou a rir das más escolhas dele. Quer dizer, ele começou a ridicularizar aquilo que poderia ser uma prisão para ele, ele começou a rir. Fala, meu Deus, olha o que eu estava pensando. Meu Deus, olha como eu estou agindo. E aprender a rir das situações que você enfrenta e valorizar as suas ações e desmerecer as suas falhas. Não levar tão a peito quando há um erro, quando há uma posição diferente. Não levar tão a peito, tão a ferro e fogo, quando o teu sentimento não é bom, mas aprender a ridicularizar isso. E isso faz com que você dê, como se, a grosso modo, tá bom? Como se você enganasse o teu cérebro. Você vai fazer com que aquilo que ele quer que seja tão importante para você diminua o valor. Não tem quando você ri de alguma coisa, sabe de nada. O que você está fazendo? Você está diminuindo o peso daquilo ali. Então, quando você tiver uma falha, estiver envolvido numa situação, né, diferente, lembra do que Elias fez. Elias começou a zombar dos profetas de Baal, rindo daquela situação. Então, ria e valorize mais as suas ações, desmereça as suas falhas, porque as falhas não mostram que você é um fracassado, mas mostram que você teve um resultado negativo que da próxima você fará melhor. Então, novos lugares te esperam, né? O Hal, ele chega naquele posto N com novos queijos, né? Com um estoque que ele nunca tinha visto, maior do que todos os estoques que ele tinha visto até ali, novos queijos, novas possibilidades. E eu quero declarar, né, que para você também haverá novas portas, novos momentos, novos lugares, novas realizações, conquistas. Essa casa melhor que o Caetano falou, sabe? Esse lugar em Deus mais profundo, de intimidade, de comunhão com Deus, essa nova fase ministerial, o seu casamento, um vinho novo para dentro do seu casamento, uma nova alegria, uma nova lua de mel, sabe? Os seus negócios serão melhores, as vendas serão maiores. Então, sabe, a tua vida será uma vida progressiva, tua saúde será melhor, tuas emoções serão melhores, sabe, os teus sentimentos serão ordenados. Por quê, pastora? Porque você não está parado onde o queijo sumiu. Você não é um injustiçado. Você é alguém que comanda a sua vida, é claro que acima é o Senhor, que comanda as nossas vidas, mas Ele deu poder de escolha a cada um de nós. Então, lembra-te que há novos lugares, há novas oportunidades. Queijos o aguardam. Quais são os queijos que você quer adquirir, quer ter? Esse lugar, amém, de crescimento, esse lugar de abundância, ele existe. E nós só temos que aprender que o nosso último estado, ele não tem que ser uma determinante sobre a nossa vida, seja ele ruim, porque o queijo sumiu, ou seja também ele bom, porque eu vivi uma grande conquista e pronto, não saio daqui, nunca mais faço algo diferente, porque é isso aqui que me deu essa conquista. Então, o nosso último estado, ele é um indicativo de onde Deus pode nos levar e que Deus tem muito mais para cada um de nós. Amém, gente? Vocês gostaram? Amém. Amém. Muito top. Esquece. Muito top, pastor. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que somem para a vida de vocês. Eu queria que vocês compartilhassem pelo menos 3 fichas que caem depois de tudo que você ouviu. Quais são as fichas que caem aí para você? Quais são as lições que você tira? A minha maneira de pensar,
em relação a certas situações, a certos assuntos, tanto profissionais como pessoais, e acreditar que sou capaz. A minha maneira também de reagir a alguma advertência ou a algum muro que se coloca à minha frente, não esbarrar nele, mas sim tentar contorná-lo. No fundo, é a minha maneira de atuar. Tem que ser mudada, tanto a nível pessoal como a nível profissional também, e também a nível espiritual, pastor. Tem que haver mudanças na minha vida, no sentido de eu querer avançar cada vez mais em direção àquilo que eu creio, em todos os sentidos, em todos os queijos, digamos, a todos os níveis. E mais, pessoal, quem mais quer compartilhar aí pelo menos 2 fichas que caíram para você depois desse estudo aí? Eu, pastor, o principal desse livro, que mexeu muito comigo mesmo, é a questão do medo, né? Do medo do novo, da mudança. Muitas das vezes a gente se vê ali paralisado, né? Acha que aquilo tá bom do jeito que tá, não tem como melhorar. E o medo de querer avançar e de não dar certo, de não conseguir, de se frustrar. Então, assim, esse livro mexeu muito comigo nessa questão de que o medo, ele, ao invés de nos dar aquela sensação, né, de bloqueio, nós precisamos liberar ele para que nós tenhamos essa sensação de felicidade. Eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou melhorar, eu vou evoluir. Eu não vou ficar paralisado naquele queijo que eu achava que era a minha felicidade. Aquilo já estava bom e pronto, já estou bem ali. Não, eu vou avançar, eu vou buscar algo melhor, eu preciso de algo melhor, eu vou em busca daquilo. Então, esse livro, desde quando eu comecei a ler, ele mexeu muito comigo, porque foi uma grande dificuldade para mim. É o medo do novo, do desconhecido, eu não sei o que é que eu vou encontrar lá, eu não sei se eu vou conseguir superar, eu não sei se eu vou conseguir. Então, assim, o medo daquilo, de não dar certo, de frustrar, às vezes me paralisa muito, né? E, assim, quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus, eu preciso mesmo fazer como esses ratinhos, né? Que já viram ali, notaram a mudança e já estavam preparados para poder sair, para poder evoluir, avançar. Então, assim, eu preciso fazer como eles, eu preciso mesmo evoluir, eu preciso avançar, eu preciso sair do lugar, sair da zona de comodismo, Né? e a antecipar a situação, não esperar que chegue a bomba exploda, como a senhora já falou, né? Não esperar que a bomba exploda para poder consertar, mesmo impedir que ela exploda, né? Não deixar que isso aconteça. Isso foi muito forte para mim mesmo, muito forte. Mas, gente, quem mais quer compartilhar aí? Rapidinho, para a gente encerrar. Pastora, Pode falar. eu não conhecia o livro, né? E eu acho que eu entendi que ele faz a gente refletir sobre a vida, sobre o comodismo das situações do dia a dia, levando para o lado espiritual. Quando você tem algo que você está buscando, você vai na igreja, você ora, você faz campanha, aí você consegue algo. Às vezes muitos irmãos, a gente vê que isso aí faz parte do ser humano, e às vezes a gente, onde eu não vou na igreja porque eu já consegui algo e já me acomodo, e, e eu acho que o medo também ele nos trava muito. Hoje que eu descobri que o medo é um espírito, né? E eu sou uma pessoa assim, muito fechada, estou trabalhando nisso. Eu sou pessoa de palavra, né? E o medo ele me trava muito em questão de servir, eu sempre senti muita vontade de servir, de tocar. Fiz aula de teclado, de música há muitos anos, mas o medo sempre me travou, sabe? Sempre me travou de estar na igreja, de estar entre os irmãos, e eu estou trabalhando muito nisso, muito. Deus falou muito comigo lá no encontro com Deus também, então eu estou buscando mais. Mas é isso aí, o medo ele nos trava de crescer em todos os aspectos, desde o profissional, do material, do sentimental. Acho que o medo ele nos trava em tudo. Então a gente tem que trabalhar esse medo e sair desse comodismo. É isso que eu entendi. Muito É bom, isso. muito bom, Tati. Gente, mais um aí para a gente encerrar. Alguém mais quer compartilhar de algo das fichas que caem? Pastora, o Salmo 126 ele vem falando, né?
que é aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, né? Ele trará consigo os seus molhos, né? E quando a gente vê e estuda um pouco mais, a gente vê que o que está fazendo a diferença aí é o movimento, né? Porque o choro ele vai vir, a dor ela vai vir, né? Mas a certeza de você trazer os frutos, ela vem desse movimento, né? De você não se manter parado. E creio que dentro dessa ótica geral, né? Do medo, de travar, de você parar, é isso. É você se manter em movimento, independente do que você esteja passando. Se mantém em movimento, que a certeza dos frutos, ela é inevitável. Essa certeza é inevitável. Muito bom. Bom, gente, Deus abençoe. Espero que vocês tirem mais proveito ainda. Quem quiser e puder, leia de novo. Ou pelo menos escute o audiobook. Acho que é 1 horinha o audiobook. E ainda dá para escutar em 1.5, O 1.7. audiobook é maravilhoso, pastora. Pensa. Amei. Gente, ainda dá para colocar a velocidade aumentada para ouvir mais rápido. Meu Deus! Eu li assim, ouvindo. Tirem bastante proveito, tá bom? Deus Meu abençoe, Deus. brilhem, sejam brilhantes, que a nossa luz possa brilhar também entre os homens, tá bem? Vamos orar então, agradecendo a Deus. Quero agradecer também a pastora Nubem por ter participado, a presença dela é sempre tão importante, né? E a gente juntas aí poder investir na vida de vocês esse tempinho, tá bom? Eu sugiro aí, talvez a videoaula Arrume Sua Cama. Seria top. Maravilha. Arrume a sua cama, que também é muito. Ou Top. Cavaleiro Preso na Armadura também, muito bom. Gente, o Cavaleiro Preso na Armadura é muito bom. Ou Picos e Vales também, que é muito bom. Quem sabe aí, como eu passei para vocês Picos e Vales, quem sabe aí, vou ver qual que a gente pode fazer. E a nossa ideia é sempre somar na vida de vocês, né? A gente tem esse grupo fechado, que é o Brilhante Peoples, onde a gente acompanha. Tenho procurado sempre colocar uma frase, desafiar para alguns exercícios, falar alguma coisa com vocês, estar juntos. E eu quero poder investir para que vocês cresçam, desenvolvam. Lembra, queridos, que a salvação ela é imediata. O que é espiritual se resolve espiritualmente. Porém, lembra de uma coisa: a transformação, caráter, personalidade, comportamento foi um processo na vida dos discípulos. Até o último momento, Pedro ainda estava com a espada do lado, ainda arrancando a orelha dos outros. Por quê? Porque comportamento, mudanças, é um processo. Então, tem o que é espiritual, mas você tem que aprender ferramentas. Por isso que às vezes tem pessoas que falam assim: mas eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo parar. Eu não consigo fazer. Por quê? Porque é um comportamento, não é uma questão só espiritual. Então, o que é comportamento se resolve como, pastora? Conhecimento, leitura. Você já conheceu uma pessoa super educada? E por que ela é super educada? Tem diferença, não tem? Conhecimento. Vou dar 2 minutos só disso, hein? Por que já vi uma pessoa que você fala, nossa, que pessoa elegante, educada. E não é prazeroso estar de perto de uma pessoa educada? Quando você está perto de uma pessoa educada, gente, essa pessoa educada, olha, ela entra e sai em qualquer lugar. Ela sabe se comportar, sabe a hora de falar, sabe a hora de calar, sim ou não? Reconhece o ambiente, pessoas educadas, falam bem e estão nos melhores lugares, sim ou não? Sim. Faz sentido para você? Sim. Pronto. Já Faz andou sim. perto de uma pessoa mal educada? Misericórdia. Qual o comportamento? Fala aí. Vou nem falar. Me diz aí comportamentos de pessoas mal educadas. Atravessa todo mundo na hora da fala, Arrogante, arrogância, isso aí. prepotente. Mas comportamentos. Mal educado. Então, mas qual o comportamento do mal educado? Não tem formação, não tem conhecimento. Não respeita. E a arma como se costuma dizer, há um ditado que diz que a arma dos fracos é a ofensa.
e passa um pouco por aí. Então, uma pessoa mal educada, o comportamento dele é negativo, não sabe entrar, não sabe sair, não sabe falar com pessoas, né? Não sabe usar a fala corretamente, tem mais comportamentos em lugares, em ambientes, não reconhece a diferença de ambientes, de lugares, de pessoas, entendeu? O mal educado, ele trata tanto o juiz quanto o réu da mesma forma. Eu não estou falando no sentido de você lidar com qualquer ser humano com educação. Eu estou falando que existem diferenças, né, de comportamentos. Então, a pessoa mais educada, ela não tem educação. Então, ela ultrapassa. E aí, o que muda isso? Tem pessoas assim que vão ser salvas. Porém, mais comportamentos fecham portas, limitam pessoas. O teu carisma e as tuas habilidades abrem portas, mas o teu comportamento é que mantém essas portas abertas. Então, a pessoa que não sabe se comportar, é mal educada, tem comportamentos ruins, o que acontece? As portas se fecham, acaba com relacionamentos, fere pessoas, né? Não consegue se manter em ambientes saudáveis. Uma pessoa que é educada, ela consegue, pelas suas habilidades, abrir portas, e o seu comportamento faz com que ela cresça nos ambientes. Faz sentido? E comportamentos são aprendidos com conhecimento. Por isso que meu pai falava assim para mim e para a gente: minha filha, quem não lê, mal ouve, mal vê, mal fala. O Senhor falou que o meu povo perece por falta de língua estranha. Não. Falta de oração. Falta de conhecimento. Por falta de vontade. Não. Falta de conhecimento. Conhecimento. Então, a falta do conhecimento faz você ficar embrutecido. Uma pessoa embrutecida, não é aborrecida, não, é emburrecida. Embrutecida, emburrecida. E uma pessoa que fere, né, com os seus comportamentos os princípios existentes naquele ambiente. Então, por isso que Jesus, ele trouxe os discípulos, mas o comportamento é um processo. Então, que você possa, e eu também, né, buscar conhecimento para cada dia nós sermos melhores, mais felizes, com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais comportamentos e educação, né, com mais sensibilidade para lidarmos com as questões espirituais, emocionais, comportamentais e em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe muitíssimamente. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo e que você possa aí digerir tudo isso que foi falado e acrescentar ainda mais para a sua vida. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço por cada um que esteve aqui hoje nessa videoaula, por esse tempo tão precioso, Deus, um pouquinho, Deus, mas que acrescenta ao nosso conhecimento. Pai, nos dá graça, sabedoria para continuarmos, Senhor, estudando, crescendo, desenvolvendo. E, Deus, que as mudanças que são constantes em todas as áreas da nossa vida não nos paralisem, não nos façam, Senhor, ficar, ó Pai, lamentosos, queixosos, mas que as mudanças, ó Deus, nos levem a novos lugares ainda mais excelentes. Possamos entender que a nossa vida está em Tuas mãos e Tu tens, Senhor, algo melhor, algo novo preparado para nós. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Fiquem na paz, tá? Vocês são Paz, Senhor, pessoal. Bom descanso. Shalom, shalom, shalom. Vou terminar aqui a gravação.